Montar uma campanha de tráfego é a coisa mais simples que você pode encontrar na internet nos dias de hoje. É muito fácil e cada vez mais a plataforma está deixando isso de uma maneira mais acessível para que os diversos anunciantes consigam produzir suas campanhas. Mas você já se perguntou, como é que eu faço para montar uma campanha do jeito certo, organizada e com interesses que realmente funcionem? Então, vem comigo. Seja muito bem-vindo, meu nome é Vinícius Fernandes, sou coordenador de marketing na Lex Company e hoje estou trazendo mais um conteúdo para você sobre construção de campanha. Se você gostar, já sabe, deixa seu like aqui embaixo, o seu comentário que me ajuda e me incentiva a produzir cada vez mais conteúdos para ajudar você aí do outro lado, produzir suas campanhas e ter resultado no digital. Então, vem comigo. É muito simples, é muito fácil montar uma campanha no MetaAds. Qualquer anunciante hoje, seja ele dono do seu negócio ou um prestador de serviço, consegue de maneira simples, com um clicar de 2, 3 botões, construir uma campanha de tráfego. Mas eu te pergunto, você sabe quais são os pilares e como você deve construir sua campanha para começar a ter resultado? Primeiro de tudo, a gente começa pelos objetivos. Tudo que a gente faz no digital tem que ter um porquê, que a gente está investindo o nosso tempo e a nossa energia, senão não faz sentido. Então, se eu não tiver um objetivo bem definido, não tem o porquê eu trazer esse conteúdo para vocês. Construir uma campanha com alta probabilidade de gerar vendas, esse é o nosso objetivo número 1. Testar conjuntos de anúncio será o nosso objetivo número 2, ou seja, testar interesses, testar criativos e testar orçamentos e também compreender o comportamento do público local e suas peculiaridades. Cada conta de anúncio é uma conta de anúncio. Você pode encontrar diversos públicos que funcionam para diversos nichos diferentes e eu já trouxe isso para você aqui. Porém, ao testar esses nichos, esses conjuntos, esses interesses, você precisa levar em consideração também que isso muda de região para região, de conta para conta, porque cada local tem a sua especificidade para que isso aconteça e funcione. Então, não pode levar somente o que está aqui ao pé da letra, você também precisa testar novos conjuntos. Aqui é um ponto de partida para que você não se perca, que você consiga construir e ter um ponto de partida. Para a construção de campanha, nós vamos ter 2 pontos. Quais são eles? Uma campanha de geração de demanda, ou seja, pode ser uma campanha de vendas, uma campanha de cadastro, uma campanha de mensagens e uma campanha de visitas ao perfil. Tá? Então, na primeira campanha, o que nós vamos ter? Nessa campanha, o foco dela, como eu comentei, vai ser 100% em conversão. Nos conjuntos de anúncio, nós vamos utilizar o que está aqui como ponto de partida, como eu comentei anteriormente. A gente começa com isso aqui e depois a gente vai evoluindo para outros interesses e outros conjuntos. Então, quais são os conjuntos de anúncio que eu vou estar utilizando? Primeiro de tudo, um conjunto geolocalizado, ou seja, somente no raio da cidade ou no bairro ou o pino aonde eu quero estar anunciando. Esse conjunto ele vai ser mais aberto. Tá? Você vai fazer 2 tipos de conjunto nesse formato. Por quê? Porque nesses conjuntos aqui você vai segmentar eles por interesse, certo? Então é o seguinte, você vai colocar de 5 a 8 interesses. Quer um exemplo? Eu te dou um exemplo. Estou fazendo uma campanha para fotógrafos de casamento. Tá? Nesse primeiro conjunto aqui, eu vou estar utilizando de 5 a 8 interesses. Quais são esses interesses nesse primeiro conjunto? Pessoas que noivaram recentemente, ou seja, nos últimos 3 meses, 6 meses e 1 ano, e que também buscam por fotografia de casamento. Esse é meu primeiro conjunto. Meu conjunto número 2, eu vou tirar essas pessoas que noivaram recentemente e vou colocar interesses em noivas, interesses em fotografia de casamento, em vestido de casamento, em anel de noivado, vídeo de casamento. Então são 2 conjuntos diferentes que eu estou segmentando por interesses. Posso testar os 2 interesses no mesmo conjunto, fazer esse conjunto aqui virar um só? Pode, porém você vai estar aumentando o tamanho do seu público e talvez você não tenha o resultado que você espera. Então, a virada de chave principal para a gente conseguir gerar uma demanda e conseguir ter mais oportunidades no primeiro momento é segmentar nossa campanha por interesse. E obviamente, você vai colocar aqui a idade do seu público e também o gênero que você quer estar utilizando. Depois da nossa campanha, eu vou presumir que você já criou seus públicos personalizados, tá? O que eu costumo utilizar com o público personalizado é o seguinte: envolvimento 60, 90 e 180. Não costumo separar, criar um público de envolvimento 60 dias,
um público de 90 e um público de 180. Mas Vinícius, o meu público de 60 dias, ele já está dentro do público de 90, ele já está dentro do público de 180. Não tem problema. Aqui, no primeiro momento, você quer gerar volume. Se você está trabalhando com um negócio local, não faz sentido você criar todo um funil 100% personalizado, com aquecimento de público, para entregar para um público mais recente, um público de 30 dias muitas vezes, um público de 45 dias, um próprio público de 60 dias, se você não tem verba para isso. Então por isso que eu trago para você nesse modelo para negócio local um mix de envolvimento onde tem os 3 públicos dentro um do outro, perfeito? E após um período de 3 a 7 dias nós vamos estar criando mais públicos. Por que 3 a 7 dias? Porque eu preciso deixar essa campanha rodar, coletar os primeiros números para depois eu estar criando outros públicos. Que outros públicos são esses? Público de lookalike, seguidores, e também pixel se tiver disponível. Caso o meu cliente tenha um site, eu posso estar criando um público de pixel também, ou outros públicos, onde eu posso segmentar. Eu posso ir lá na aba de públicos e pegar, por exemplo, pessoas que me seguiram recentemente, pessoas que salvaram uma publicação, pessoas que curtiram uma publicação e misturar esse público usando aquele ezinho também. É importante que você não se limite somente a isso aqui, porque cada vez mais você vai ter que estar testando públicos novos, porque públicos novos é o que vai ditar, juntamente com seus criativos, o que vai trazer um resultado melhor para você. Na parte de criativos, nós vamos testar de 4 a 5 criativos, tá? Então, 4 a 5 criativos por conjunto, no mínimo 3 ativos. Posso subir uma campanha, um conjunto de anúncios, com 5 anúncios e deixar os 5 ativos? Posso. Mas é interessante que você deixe pelo menos 3 ativos, ou seja, você sobe uma campanha, os seus conjuntos são aprovados, os seus anúncios são aprovados, você vai lá e desativa esses anúncios. Por quê? Porque muitas vezes você pode estar rodando com verba mínima, então eu estou rodando com R$6 por dia e pode ser que a plataforma não entregue, ou entregue segmentado, um pouquinho para cada um. Isso é a própria plataforma que faz, então é interessante que você pause 2 para forçar a plataforma a gastar nesses 3 que estão ativos, tá? Importante também aqui não misturar formatos. Eu já trouxe isso em outros vídeos também e reforçando mais uma vez nesse aqui, que é o seguinte: vídeo, você roda com vídeo, criativo estático, você roda com criativo estático, mas fica a cargo de você se você quiser testar vídeo com carrossel e também estático com carrossel. Por quê? Porque quando você coloca um criativo estático e coloca um criativo em vídeo, a plataforma tende a entregar mais o vídeo do que o teu criativo estático. No carrossel, isso já não acontece de uma forma tão diferente, não é tão abrupta essa diferença, mas na questão do vídeo com o criativo estático, muitas vezes vai entregar muito mais seu vídeo, pode ser que você não tenha resultado, e ao invés de entregar o seu estático, que poderia trazer resultado para você. Construindo esse modelo de campanha aqui para negócio local, eu duvido que você não vai ter resultado. Preste atenção no que o seu público consome, quais são os interesses desse público. Sei que é muito genérico falar isso, poxa, eu estou rodando um alto padrão aqui, vou colocar veículos de luxo, vou colocar joalheria, vou colocar bolsa se eu estiver entregando para mulheres, mas você precisa pensar um pouco fora da caixa. Por quê? Porque viajantes internacionais frequentes, pessoas que preferem produtos de alto valor, ou até mesmo hospedagem de luxo, algo nesse sentido, todo mundo utiliza esses interesses. Todo mundo utiliza. Você precisa pensar um pouco além disso. Aonde o seu público vai? O que o seu público consome em termos de alimentação, de vestuário e tudo mais. Sei que parece um pouco redundante, mas você tem que ir um pouco mais além nessa parte também para conseguir filtrar um pouco, principalmente se a gente está falando de um ticket mais alto. Na campanha 2, que vai ser uma campanha de visitas ao perfil do Instagram, nós teremos a seguinte estrutura. Essa campanha aqui é muito boa se o seu cliente gera conteúdo. Por quê? Se o cliente não gera conteúdo, não faz sentido eu estar gastando dinheiro e levando pessoas para o perfil dele, porque elas não vão engajar com o perfil dele. Se ele não tem um Stories ativo, se ele não tem publicações no feed, se ele não tem Reels, se ele não tem uma série de destaques onde as pessoas podem estar acompanhando. Então, se ele for um perfil que ele não está sendo alimentado, não faz sentido você utilizar essa campanha. Mas se for o caso, é imprescindível que você rode essa campanha, porque a maioria dos clientes funcionam e tem resultado com uma estrutura bem simples de geração de demanda e visitas ao perfil do Instagram. Nessa campanha aqui,
como eu comentei, de visitas ao perfil do Instagram, a gente vai ter o quê? Um foco na visibilidade em levar pessoas para o perfil. Nos conjuntos de anúncio, aqui a estrutura é um pouco mais simples. Por quê? Porque eu não vou despender muita verba nessa campanha. Eu vou rodar muitas vezes um conjunto com a verba mínima. E o que eu trouxe para você? Um conjunto geolocalizado, ou seja, só pinado na cidade, no bairro que eu quero estar aparecendo, com 1 ou 2 públicos, depende muito da verba do seu cliente. Então, se seu cliente tem R$500 por mês, se seu cliente tem R$1.000 por mês, não faz sentido você estar utilizando mais de um público nessa campanha, porque vai consumir a verba dele e pode ser que as pessoas não entrem em contato pelo direct para fazer a compra do produto ou serviço. E isso não vai ser tão interessante porque você quer colocar dinheiro no bolso do seu cliente. Com uma estrutura de 1 ou 2 públicos, a gente também vai segmentar por interesse, ou seja, de 5 a 8 interesses cada. Lembra que eu comentei de colocar de 5 a 8 em públicos diferentes? Nessa campanha aqui, você vai fazer um pouquinho diferente do que você fez na anterior. Como você vai estar trabalhando com um conjunto apenas, o que você vai fazer? Você vai pegar os principais interesses. Então vamos utilizar de novo a questão de fotógrafos de casamento. Lá no outro conjunto a gente colocou pessoas que noivaram recentemente, pessoas que noivaram nos últimos 3 meses, 6 meses e 1 ano. No segundo conjunto, a gente colocou pessoas que têm interesse em foto de casamento, em vídeo de casamento, em aliança e tudo mais. Nesse conjunto aqui, como a gente vai ter um apenas ativo, a gente vai colocar esses interesses, os principais. Então, nesse conjunto aqui, o que eu colocaria? Pessoas que noivaram recentemente, pode estar utilizando esses interesses de 6 meses, 1 ano, até mesmo deixar só 1 ano e colocar pessoas que têm interesse em fotografia de casamento, em vídeo de casamento, em aliança de casamento. Então só os principais interesses. E se eu quiser segmentar, talvez uma questão de padrão, eu posso estar colocando alguma marca específica, ou pessoas que preferem produtos de alto valor, que também funciona muito bem. São só os principais. E como a gente vai estar levando pessoas para o perfil do nosso cliente, não nada mais justo do que a gente estar utilizando as próprias publicações do Instagram. Por quê? Porque essas publicações do Instagram que a gente colocar aqui, ao invés de criar um anúncio, a gente utilizar a publicação existente, vai estar gerando um engajamento nessas publicações, né? E também distribuir o conteúdo original feito pelo nosso cliente, tá? Quantidade de publicações, mesmo formato da campanha, tá? Isso aqui é meio padrão, já você subir de 3 a 5 criativos por conjunto. E também optar sempre pelo criativo mais recente, porque se eu pegar uma publicação de 2 anos atrás do meu cliente, poxa, o meu cliente vai olhar e vai dizer, pô, tá gerando engajamento aqui numa publicação de 2 anos atrás, essas aqui que eu fiz agora não estão funcionando. Ou até mesmo, pode ser que se o seu cliente tenha preço ou alguma coisa tenha mudado na loja, seja ideia visual, seja valor, qualquer coisa, não vai ser tão interessante. Então sempre opte por publicações mais recentes. Salvo aqui a questão de Reels, que é muito importante. Se a gente puder só utilizar Reels, a gente utiliza porque tem uma taxa de entrega maior no vídeo, porém existem algumas limitações que a gente sofre aqui em questão de músicas com direitos autorais e também questão de tamanho de vídeo, tá? Então preste atenção nisso aqui. Se não tiver Reels, não tem problema, pode estar utilizando carrossel, pode estar utilizando criativo estático. E nas descrições, o criativo precisa comunicar com a sua descrição. Isso aqui é padrão e muito gestor acaba pecando, que é o que? O teu criativo, ele precisa casar com a sua descrição. Se eu tiver um criativo que vende festa de casamento, se eu tenho um criativo que, vamos mudar o exemplo, se tem um criativo aqui que é de uma academia e o criativo está falando que a academia é por R$99, a minha descrição ela tem que ter uma chamada para as pessoas irem para a academia que custa R$99. Eu não posso ter uma outra descrição que não tenha nada a ver uma coisa com a outra, porque senão acaba que não casa, não fica legal a estrutura do seu anúncio, dá impressão de amadorismo e muito gestor não presta atenção nisso aqui. Você pode utilizar sempre os elementos presentes na copy do seu criativo. Então, como eu comentei, se o criativo ele tem algum detalhe específico, é importante que você também coloque essa observação na sua descrição, tá? E sempre um CTA, um Call to Action, para as pessoas clicarem no seu anúncio. O seu criativo, se você for rodar em vídeo e você pegou o vídeo do seu cliente, pode ser que não tenha esse CTA no vídeo, mas na sua descrição é importante que você coloque esse CTA, perfeito?
Essa então é toda a estrutura da campanha de conversão mais a campanha de suporte de vídeo. Então essa foi a nossa aula de construção de campanha. Se você gostou, já sabe, deixa seu like aqui embaixo, seu comentário, que me incentiva a trazer mais conteúdos. A gente precisa cada vez mais nos unir e fortalecer esse mercado que está precisando cada vez mais de gestores qualificados. Então conto com seu apoio e te aguardo no próximo vídeo.